Bueno, quería, digamos, agradecerlle a Miguel Vale de Almeida que este hoxe aquí con nós, non? E a todos vos, bueno, porque a verdade é que é un día, digamos, non propicio para realizar ese tipo de actos, con exámenes e demais, polo tanto que estedes aquí, bueno, se agradece un montón, non? Miguel é doutor en antropoloxía, profesor, digamos, no ISTEC de Lisboa, non? E, bueno, a idea, digamos, que nos tiñamos como temática, non, para falar hoxe aquí, estaba vinculada un pouco á xestión da diversidade cultural, non, vista desde as teorías poscoloniais, non? A intención era que tamén tuvera un título aberto, non, para que despois el nos faga, digamos, a presentación que máis se adecue as súas liñas de investigación, non? Bueno, Miguel, evidentemente, ten traballado moito sobre temas de xénero, máis construción da masculinidade, non, desde esa perspectiva antropolóxica, e ten un traballo moi interesante, xa hai varios anos que o intentamos traer, non? E, bueno, por fin o conseguimos, non? É dicir, a idea, digamos, tamén é gravar un pouco a súa intervención para logo darlle maior difusión e que todo o mundo, bueno, pues, poida acceder un pouco a esta charla, non? E, sin máis, deixo vos con el, non? Ok, e idioma? Claro, Miguel, ao que falábamos onte, ele está acostumbrado a falar portugués en Brasil e entón pode falar lentamente, vale, para que todo o mundo, digamos, o podamos comprender, ¿no? Es decir, pero puedo traducir al castellano así de una forma improvisada también. Vos vedes con capacidade... El texto está en portugués. Está en portugués. Vos vedes con capacidade para entenderlo en portugués? Somos difíciles portugués. Por aí... En Levo do Sur, que decía unha compañeira portuguesa na Semana Galega da Filosofía, que iba a falar no Galego do Sur, así que... Ben, no sé, okay. Sí, René, como nos ves? Nos escoitamos no Portugal do Norte, no Portugués do Norte. Claro, eu non sei, tamén el pode empezar e se vedes que tedes dificultades ou algo, pois facemos así, se queredes. Okay. Con total liberdade tamén. Ok, bueno, este é um texto que eu escrevi sobre a ideia de diferença, não? A diferença, sobre a noção de diferença e a forma como ela é utilizada no senso comum, não? E desde esse ponto de vista é uma perspectiva antropológica de desconstrução da ideia de diferença e de como ela é utilizada politicamente e dos problemas que coloca, não? Então, em 1848, o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx começava com a célebre frase: anda um espectro pela Europa, o espectro do comunismo, não? Creio que toda a gente se lembra. Eu creio que poderíamos apropriar-nos dessa frase e dizer que hoje anda um espectro pela Europa, que é o espectro da diferença. A ideia da diferença como um espectro que paira sobre a sociedade europeia e americana também. O Marx se referia ao comunismo como um espectro ou um fantasma para a ordem económica e social estabelecida, claro. Hoje, muitos de nós veem o comunismo como um projeto emancipatório com raízes no humanismo e no iluminismo, mas um projeto emancipatório que, enfim, não resultou. Outros veem nas próprias raízes iluministas e humanistas do projeto a tendência ocidental e moderna para a engenharia social e a organização racional da sociedade, algo que é bastante problemático, sobretudo desde a experiência catastrófica do campo de concentração e do Gulag. Uns e outros, não? Os comunistas e críticos, todavia, conseguem, através da contextualização histórica, ressalvar aquela intencionalidade emancipatória para lá da deriva totalitária e para lá do germen da hiperracionalidade do projeto iluminista ocidental. E a minha questão é se poderemos pensar da mesma maneira sobre a diferença. Isto é, pensem na conotação positiva que tem a expressão diferença em muitos setores da sociedade.
o elogio da diferença, somos todos diferentes, como seria triste se fôssemos todos semelhantes, etc. São frases que adquiriram um estatuto de senso comum, bem como o equivalente na expressão diversidade. Não? Diferença, diversidade ganharam conotação positiva e para um antropólogo é muito interessante tentar perceber o que quer dizer isso para as pessoas, não? Essa positividade da ideia de diferença. Assistimos também a reações contra a diferença quando ela está na base da chamada política da identidade, não? Ou quando parece colocar em causa princípios republicanos de cidadania universal, ou quando parece promover políticas de discriminação positiva, ou ainda quando está na base de políticas multiculturais. Não? Aí também há uma crítica de alguns setores da sociedade à ideia de diferença. De um lado e de outro, há uma atenção à noção de diferença, normalmente conotada com um projeto emancipatório, em que múltiplas posições de identidade social, étnicas, raciais, nacionais, regionais, religiosas, de género, sexuais, florescem não apenas contra a ideia de semelhança, mas, sobretudo, contra uma definição hegemónica da pessoa e do cidadão, não é? Feita em torno de um tipo social dominante. Por exemplo, no meu país, em Portugal, seria um homem representado como branco, falante de português, de fundo católico, de classe média e expectavelmente heterossexual. Seria esse o protótipo. Não? De modo semelhante ao exemplo de há pouco, esta empatia com a diferença sobrevive às catástrofes sociais e políticas resultantes do exagero e purificação do princípio da diferença. Não? Desde o apartheid na África do Sul até à guerra civil que levou ao fim da Iugoslávia, são catástrofes baseadas em ideias de diferenciação e que, no entanto, não perturbam a simpatia generalizada pela ideia de diferença e de diferenciação. Mas deveríamos colocar uma hipótese e aplicá-la a todas estas formas contraditórias de falar sobre a diferença. E com a seguinte pergunta: e se o uso corrente da diferença acabasse por ter como resultado a normalização e a naturalização da desigualdade? Não da diferença, mas da desigualdade. Se o uso da diferença reproduzisse uma concepção de cultura e de identidade como algo de intocável, essencial, natural, objetificado, e não como processo de transformação material e simbólica constante. Não é? Essa é a pergunta que a gente se coloca em antropologia. Não? Até que ponto a noção da diferença do senso comum coisifica, objetifica, não é? Paralisa a ideia de cultura. Porque a diferença que está na boca do mundo, não é? Na boca de toda a gente, euro-americana, é, sem dúvida, a diferença cultural. No duplo sentido. Por um lado, a diferença entre culturas e, por outro, a diferença entre estilos de vida, não? Dentro de cada sociedade. Trata-se de uma grande confusão categorial, não é? Que engloba muitos aspectos que vão da etnicidade à raça, ao género, à orientação sexual, à religião, à língua, aos tribalismos, às identidades baseadas no consumo, etc., etc. Uma grande confusão de formas identitárias diferenciadoras. E que normalmente estão resumidas no slogan, na palavra de ordem, todos diferentes, todos iguais, não é? Que é utilizada quer no discurso antirracista, quer em muito discurso institucional dos Estados liberais contemporâneos. Não é? E justamente esta ideia de todos diferentes, todos iguais, é uma ideia que, a meu ver, precisa ser desconstruída criticamente para não se tornar numa banal repetição de boas intenções. Não? A diferença a que essa ideia se refere é uma diferença identitária.
A igualdade a que se refere é, sobretudo, uma igualdade perante a lei, mas também uma igualdade de oportunidades, isto é, como uma forma de compensar as desigualdades sociais à partida. A igualdade perante a lei é uma parte do projeto liberal contemporâneo, junto com a igualdade de oportunidades, que é uma forma mitigada, social-democrática, do projeto socialista, e ainda a igualdade em termos de direitos humanos, que é uma nova retórica baseada numa recuperação das ideias humanistas que estariam mais ou menos perdidas no mundo contemporâneo. No entanto, eu creio que a gente tem que olhar para estas ideias de todos diferentes, todos iguais, baseadas na noção de igualdade perante a lei, igualdade de oportunidades e de direitos humanos. Temos que fazer um esforço antropológico e sociológico de olhar para esta ideia enquanto discurso, enquanto representação e talvez mesmo enquanto crença. Não? Do mesmo modo que olhamos para frases como não há outro Deus além de Deus e Muhammad é o seu profeta, ou todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, na Declaração dos Direitos Humanos. Não é? São frases que nós precisamos de olhar para elas como manifestações de crença, do mesmo modo que olhamos para culturas diferentes da nossa. Não é? É esse o esforço antropológico de tentar tornar exótico aquilo que é próximo. Ou seja, estas frases e as ideias que elas contêm são produtos culturais e históricos específicos que devem ser contextualizados. Qual o contexto do seu uso? Qual o contexto de formulação e uso de uma frase? Como todos diferentes, todos iguais. E é isso que eu quero explorar um pouco. E talvez a primeira coisa que deve ser feita é contextualizar o seu surgimento. Isto é, quando surgiu este espectro de diferença, não é? Quando é que começou a surgir a ideia de diferença como constitutiva da forma como olhamos para o mundo. E ela tem muito a ver com a história europeia, sobretudo no século XVIII e XIX, e com o período da consolidação do Estado-nação. Tal como ainda o conhecemos hoje e tal como o vemos desaparecendo hoje, não é? Ou entrando em crise. É muito recente, historicamente, ela reporta-se ao século XIX, é muito recente a ideia de que a forma ideal de organização política, social e cultural seja a correspondência entre um território, a soberania de um Estado, uma língua nacional e um povo. A criação do Estado-nação foi feita, sabemos, na base de muitas violências reais e simbólicas e da criação forçada de muitas identidades e diferenças. Não? Esse processo foi também contemporâneo para muitas nações europeias, contemporâneo da construção dos impérios coloniais. O empreendimento, a empresa colonial e o empreendimento nacional dos séculos XIX e XX partilham características e participam da mesma lógica. Cada Estado definia-se como o apuramento político de uma civilização étnica e linguisticamente definida, e as suas colónias seriam o lugar para confirmar uma vocação civilizadora, não é? Por parte do espírito ou do gênio do caráter nacional do colonizador. Essa é a história, por exemplo, da formação do Estado-nação português, está intimamente ligada ao projeto colonial. Não é? A colónia funciona como o espelho, não é, da nação europeia. A colónia foi também o lugar onde se inventaram os conceitos que permitiram legitimar o Estado-nação e colocá-lo no topo
no cimo de uma linha de evolução histórica. Não é? E toda a ideia evolucionista é uma ideia baseada na relação entre o Estado-nação europeu e a sua colónia em África, na América Latina, na Ásia, enfim. Ou seja, o Estado-nação permitia conceber uma ideia de comunidade que ocultava as diferenças e desigualdades internas ao Estado. Diferenças e desigualdades de género, de classe, de região, etc. A colónia, por outro lado, garantia a ideia de ordem natural, de uma desigualdade hierárquica, implícita na ideia de povos e nações, uns superiores e outros inferiores. Então, a construção do Estado-nação e da colónia permitia ao mesmo tempo a ideia de uma evolução histórica e hierárquica entre povos e de uma omissão completa da ideia da desigualdade dentro do Estado, não é? Somos todos portugueses, todos espanhóis, todos franceses, não importa se pobres, ricos, mulheres, homens e por aí fora, o que interessa é a diferença com o outro, o negro, o selvagem, o atrasado, não? O inferior. Ou seja, eu presto muita atenção a esta mútua constituição da ideia nacional e do projeto colonial. Eu creio que nós, mesmo ainda que estejamos num período pós-colonial, mas eu creio que pensamos assim ainda. Isto é, creio que as representações coletivas sobre a identidade nacional e as representações coletivas sobre a diferença entre a Europa e a América e o resto do mundo, as representações coletivas sobre os imigrantes e sobre a diferença cultural, eu creio que elas continuam funcionando com este modelo duplo do Estado-nação e da colónia. E isso é um problema. Ou seja, não surgiu ainda uma atitude cultural, no sentido de espalhada pela sociedade, uma atitude cultural diferente da atitude colonial. Aliás, a boa teoria pós-colonial não é uma teoria sobre a superação do colonialismo. É uma teoria sobre a continuação de representações colonialistas no tempo pós-colonial. E isso, creio que continua verificando-se nas nossas sociedades, infelizmente. Por exemplo, o que aconteceu na Europa no período pós-colonial foi um suposto regresso dos países colonizadores às suas fronteiras originais. Isto é, tiveram que reformular a sua concepção identitária como especificamente europeia, sem colónias. No entanto, não foi isso que passou, porque a relação económica com as colónias continua sob a forma de neocolonialismo e porque as populações das ex-colónias começaram a emigrar para o território do ex-colonizador, criando uma realidade nova, mas que continua as relações coloniais ao nível cultural. Por outro lado, nas ex-colónias, supostamente começou um processo de criação de Estado-nação, mas, na realidade, não é possível construir um Estado-nação porque as ex-colónias foram construídas sobre territórios de grande diversidade cultural e linguística por parte dos europeus, não é? E é muito difícil, por exemplo, na maior parte dos países africanos, construir um modelo de Estado-nação por causa de uma enorme diversidade cultural e linguística, a não ser através da imposição de uma língua oficial e de uma cultura oficial que normalmente é a do ex-colonizador. Então é um problema duplo que funciona na situação pós-colonial. O sistema colonial foi substituído por um sistema internacional globalizado
que normalmente é falado como sendo transnacional, globalizado, num sentido muito positivo, mas que na realidade é uma forma diferente de continuar relações de tipo colonial, desta vez não sob a forma de exploração dos recursos naturais na colónia, mantendo uma distância de cidadania entre colonizador e colonizado, não é? Os colonizados não podiam vir para a Europa. Agora, em vez de ser apenas exploração do recurso natural, é exploração da mão de obra que emigra para a ex-potência colonizadora. E essa imigração é feita de uma forma que ela também é diferenciadora e criadora de desigualdade, através do conceito de cidadania. Isto é, a partir do momento em que a ex-colónia é independente, ela é vista como sendo um Estado, exatamente como qualquer outro Estado europeu. E, portanto, os seus cidadãos são cidadãos de outro Estado-nação e, quando se deslocam para o ex-colonizador, para Portugal, Espanha, França, Inglaterra, etc., são vistos como cidadãos estrangeiros e, portanto, com um bloqueio de cidadania, não é? Com uma impossibilidade de aceder à cidadania plena. Portanto, nós o que criámos foi uma inversão do sentido, não é? Em vez de ter o europeu que coloniza, por exemplo, um território africano, ocupa um território africano, utiliza a mão de obra local, explora os recursos naturais, agora o que temos é a vinda dos ex-colonizados numa situação de desigualdade garantida pelo critério da cidadania ou da falta dela, não é? Justamente. Ou seja, a questão da imigração, sobretudo na Europa, mas também na América do Norte, gera uma situação nova. Não é a imigração que é nova, mas é o facto de ela ser pós-colonial, cria uma situação nova em que o critério da cidadania, sobretudo no sentido da nacionalidade, passa a ser o critério diferenciador principal para dizer quem pertence, quem não pertence, quem tem direito, quem não tem direito, quem pode ou não pode usufruir da cidadania. Ou seja, no mundo euro-americano contemporâneo, encontramos dois termos, duas expressões, com um valor equivalente. A expressão imigrantes e emigrantes e a expressão minoria étnica ou minoria racial. Funcionamos, a nossa observação do mundo está muito marcada por estes termos. E estes também precisam ser entendidos melhor. A categoria migrante, seja emigrante ou imigrante, está marcada por ideias de fator socioeconómico e de classe, sobretudo. Ou seja, no senso comum, o migrante é aquele ou aquela que sai do seu país por não encontrar condições de subsistência e se dirige a outro país para encontrar condições de subsistência. Esta é a visão do senso comum. Ele não é visto como expatriado ou exilado cultural. Mas também é. Só não é visto como tal. Não é visto como alguém que procura liberdade, ou bem-estar, ou realização pessoal, etc. Não. Não é visto como tal. É visto como mero imigrante económico. No país de origem do imigrante, já as coisas são diferentes. É também visto como imigrante económico, mas ele é percepcionado do ponto de vista da mudança do seu estatuto, do ponto de vista cultural, da aquisição de competências linguísticas, culturais, educacionais, etc., no país para onde imigra. A sua posição de classe é modificada quando retorna ao país de onde saiu, etc.
No país de emigração, no país de acolhimento do imigrante, ele é, obviamente, visto como pertencendo a uma categoria socioeconómica com menos prestígio, mas é, sobretudo, visto como o diferente, não é? O exemplo da diferença. Através de várias representações que são utilizadas no senso comum e na política. É aquele ou aquela que não consegue integrar-se. A ideia de integração. Não consegue integrar-se culturalmente. Aquele ou aquela que tem hábitos culturais difíceis de compreender e aceitar. Aquele ou aquela que tem hábitos culturais que podem constituir um perigo para a ordem social local. E há sempre alguns hábitos culturais que são isolados e escolhidos nessa representação. De tipo religioso, relacionados com o género, normalmente, com a opressão das mulheres, com a desigualdade de género, relacionados com práticas do corpo associadas ao género e à sexualidade, mutilação genital feminina, por exemplo, etc. Ou seja, há certo tipo de comportamentos e crenças culturais que são isolados, escolhidos para uma representação selvagem do imigrante, mas que não correspondem às práticas da maioria das pessoas. São transformados em grande representação da sua barbaridade, por assim dizer. Por outro lado, temos uma categoria com a qual funcionamos no mundo ocidental, que é a de minoria étnica ou minoria racial, e que normalmente corresponde a duas realidades. Corresponde ou à realidade da segunda geração, da terceira geração de imigrantes, isto é, quando as pessoas ficam, se reproduzem, se estabelecem no território para onde imigraram, podendo criar realidades culturais novas, ou quando são os descendentes de processos migratórios forçados no passado, não é? Os afro-americanos, os afro-brasileiros e por aí fora são o exemplo concreto dessa realidade. A minoria étnica e racial é muito interessante de entender porque ela serve para justificar o Estado-nação e a sua identidade nacional. Isto é, não é tanto a minoria étnica que está fora do Estado-nação por não integrar-se, é mais o Estado-nação que reproduz a diferença da minoria étnica para construir a sua própria identidade. Isto é, as barreiras são criadas pelo Estado-nação, tanto como são criadas pelos próprios, em termos de diferença identitária. E esse é um processo muito interessante de verificar, porque, por um lado, o Estado-nação exige, demanda, obriga, quer o imigrante, quer o descendente de imigrante, quer a minoria étnica, obriga a integrar-se. Há uma exigência de integração constante. Mas, ao mesmo tempo, está sempre dizendo que não há integração possível. Porque as pessoas não correspondem à categoria de tipo humano que representa o Estado-nação. Então é um jogo impossível de solucionar. Porque ao mesmo tempo é pedida a capacidade de integração, mas ela é sistematicamente recusada. Falta sempre um símbolo qualquer. Não é? Terceira geração. Falante de francês perfeito. Competências culturais totais. Consegue ser ministro ou ministra, inclusive. Mas é negra. E o seu corpo imediatamente impossibilita o acesso ao protótipo nacional. Então, este jogo perverso de constante exigência de integração, mas de recusa, porque nem todos os critérios estão cumpridos, é uma constante que nós verificamos, sobretudo na Europa. Ou seja,
mesmo quando a cidadania, isto é, o contrato formal de pertença está garantida, é cidadão francês, ou espanhol, ou português, tudo perfeito, a diferença cultural ou racial sobrepõe-se e diz, não está perfeito, não está terminado. O contrato social está terminado, é cidadão, é nacional, tem carteira de identidade, passaporte, tudo. Mas qualquer coisa não funciona do ponto de vista da diferença cultural, ou da diferença racial, ou da diferença genealógica, não? Que está muito marcada no nome, no corpo, na história de vida, etc. Ou seja, a diferença acaba por funcionar como demonstrativa da ficção da cidadania. Não é? A ficção republicana, liberal, moderna, de que eu posso pertencer a um Estado através de uma forma contratual bem definida, é negada pela ideia de diferença, que é uma ideia muito mais baseada na genealogia, numa ficção do parentesco, na corporalidade das pessoas, que impede sistematicamente o verdadeiro usufruto dessa cidadania, que é prometida como sendo tudo o que é necessário, mas não é tudo o que é necessário. E é aí que nós vemos as contradições do nosso sistema. Então, quando nós vemos que o nosso mundo, sobretudo na Europa e na América do Norte, é um mundo cada vez mais híbrido, o que nós estamos dizendo é que é um mundo cada vez mais complicado de definir a correspondência entre cidadania e identidade cultural. Algumas de nós, creem que isso é bom e fazem disso um valor positivo. Outros veem nisso um problema e fazem disso um valor negativo. Então, grande parte da disputa, do conflito político, social e cultural nas sociedades euro-americanas, e não só, verificamos isso cada vez mais no mundo inteiro, grande parte desse conflito social, político e cultural é em torno desta contradição aparente entre o que é o nacional e as formas híbridas que vamos tendo na realidade de todos os dias. Há várias formas de pensar em soluções para isto. Bom, há vários modelos e eu creio que podemos identificar 3 modelos em disputa neste momento. O primeiro modelo é o modelo da resistência ou do ressurgimento do Estado-nação. Um modelo que poderíamos chamar de nacionalista, em toda a sua pureza, não? Enfim, muito preocupado com a pureza. É muito semelhante a uma forma de fundamentalismo. Isto é, procura tornar real hoje um passado que na realidade nunca existiu. Não é? E a gente vê isso acontecendo muito pela Europa fora. Essa tentativa sistemática de criar um Estado-nação puro. Nós vemos isso acontecendo nos países pós-socialistas, sobretudo os países bálticos, alguns países do leste da Europa, com políticas e atitudes culturais extremamente purificadoras do ponto de vista da identidade nacional. E vemos isso acontecer em algumas reações políticas em alguns Estados ocidentais. Na Bélgica, sobretudo na Flandres, na França, em algumas partes do Reino Unido, etc. Portanto, esse é um modelo que está aí, não é? Eu não gosto dele, não é? Ninguém gosta, creio, mas ele está aí e é preciso prestar atenção. Está aí como forma de resistência, o que significa que já foi ultrapassado. Não é? Quando é uma forma de resistência, é porque já não existe possibilidade de acontecer.
Daí ser uma forma reacionária, não é? É uma reação a qualquer coisa que já mudou totalmente. O segundo modelo, que vemos muito em alguns contextos norte-americanos e que se tentou implementar em alguns países europeus, ocidentais, é um modelo multicultural essencialista. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, é um modelo do multiculturalismo, mas onde o conceito de cultura e de identidade é muito essencialista. Isto é, a ideia de que as pessoas pertencem a culturas diferentes. E o que nós fazemos é gerir, administrar a relação, a compatibilidade entre estas diferentes culturas num Estado multicultural. Nunca funciona, porque em alguns casos existe sempre um modelo hegemónico, que é o nacional, e os outros são subsumidos, são subsidiários, não é? Os franceses e depois, ou os ingleses e depois os muçulmanos, os indianos, os caribenhos. E em segundo lugar, porque a definição de cultura é muito essencialista. Isto é, tem que estar organizada politicamente, tem que haver representantes culturais e tem que haver formas concretas de identificar a pertença cultural. E, portanto, o modelo multiculturalista, curiosamente, acaba sendo um modelo que recusa o hibridismo, não é? Que estimula a separação entre diferentes unidades culturais. O terceiro modelo é provavelmente aquele que nós, como cientistas sociais, ativistas, preocupados com a desigualdade, etc., é provavelmente aquele que nós desejamos, mas que não existe. No terreno, na realidade concreta, ele não existe. E que seria um modelo de cidadania cosmopolita, não? Assim, acho que seria um belo nome, uma cidadania cosmopolita, em que o critério da pertença à cidadania seria republicano e liberal, isto é, baseado no indivíduo e não na pertença cultural, mas permitiria toda a criatividade cultural possível sem definir a pertença cultural das pessoas, não é? Isto é muito difícil. É muito difícil porque a cidadania está associada ao Estado-nação e o Estado-nação está associado a uma ideia de pertença cultural específica. Mas nós precisamos ultrapassar este modelo e imaginar formas de criatividade cultural que não obriguem a uma escolha cultural concreta de modo a aceder à cidadania. É curioso a gente ver que foi isso que supostamente aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá, etc. Supostamente. Mas muito rapidamente, uma determinada identidade cultural hegemónica, não é? Anglófona, branca, etc., se estabeleceu como a identidade central e o projeto não resultou. Então nós estamos funcionando um pouco num plano utópico. Então, é muito difícil imaginarmos, neste momento, uma possibilidade de uma cidadania que seja cosmopolita, seja transcultural, esteja para lá da pertença cultural. Houve, no entanto, uma tentativa disso. A União Europeia teve esse projeto. Já não tem, mas teve esse projeto. E, portanto, chegou a ser possível imaginar essa forma de cidadania para lá da identidade cultural. O problema, do ponto de vista antropológico, está, obviamente, no conceito de cultura que é utilizado nestas discussões. O conceito de cultura que é utilizado pelos Estados, pelas suas políticas, mas também o conceito de cultura que é utilizado pelos grupos identitários em todo o mundo, sejam eles imigrantes, sejam eles minorias étnicas,
sejam eles grupos nacionais. E que é um conceito de cultura extremamente essencialista, que associa a definição da pertença identitária a um conjunto de traços que são vistos como naturais, essenciais, objetificáveis, retraçáveis através da genealogia das pessoas. E esse conceito de cultura não serve, não é útil para imaginarmos um mundo cosmopolita. Um mundo cosmopolita tem que ser baseado numa ideia de cultura extremamente dinâmica, onde não haja correspondência necessária nem suficiente entre expressões culturais e pertença grupal. E isso é extremamente difícil de conseguir. Isso acontece. No mundo real, temos situações dessas. Há muito tempo que temos situações dessas nas grandes cidades africanas, por exemplo, nas grandes cidades indianas, onde efetivamente as pessoas pertencem a muitos universos culturais, manipulam muitos objetos culturais, independentes da sua pertença genealógica. Temos isso acontecendo na Europa recentemente, em alguns contextos, mas sempre que isso acontece, vem uma reação fundamentalista, porque essa forma cosmopolita de criatividade cultural é extremamente perigosa para a continuação do Estado-nação e para os critérios de cidadania, de pertença ao Estado-nação. Então, grande parte do que nós estamos observando é um momento de transição, com todas as contradições e conflitos próprios de um momento de transição, mas, infelizmente, a gente está vendo mais uma reação a essa transformação do que um avanço dessa transformação. Isto é, nós estamos tendo uma transformação social e cultural nas nossas sociedades, com mais hibridismo, com mais cosmopolitismo, mas sem consequência política. Não é? O que a gente observa é uma reação política a essa transformação cultural, mas não vemos nenhuma novidade política na forma como organizamos a sociedade a partir dessa nova realidade cultural que está surgindo à nossa frente. Para terminar, e voltando à questão do conceito de diferença, tal como ele surge na nossa sociedade. A tradição sociológica e antropológica utiliza a ideia de diferença para referir identidades culturais e simbólicas. E, por outro lado, usa a ideia de desigualdade para referir questões socioeconómicas, separando o simbólico do material. Na realidade, nós deveríamos verificar como as desigualdades materiais são criadoras de diferença cultural e simbólica, e as diferenças culturais e simbólicas são legitimadoras de desigualdades. E esse modelo mais dinâmico, que nós aceitamos teoricamente, mas depois não o aplicamos na realidade, as políticas públicas não o aplicam, e quando nós ajudamos as políticas públicas, não aplicamos. Ou seja, há aqui há uma diferença entre a forma teórica como nós entendemos a realidade e depois a sua transladação para a política pública, para o ativismo, etc. Aí nós separamos desigualdade socioeconómica da diferença simbólica. Não juntamos o material e o simbólico. Mas, na realidade, o que a gente observa é uma complexa dinâmica entre o material e o simbólico. Não é? E creio que precisamos fazer isso de forma mais séria. A separação entre uma agenda da desigualdade e uma agenda da diferença é bastante negativa.
para a construção de uma teoria que explique o que está passando no mundo. E é negativa para a vida das pessoas. A gente entende, percebe isso quando começamos a fazer pesquisa etnográfica. Ou seja, no terreno, no campo, a gente entende como a diferença é geradora de desigualdade e como a desigualdade é geradora de diferença. A gente entende isso bem quando fazemos pesquisa etnográfica. Não conseguimos depois traduzir isso para uma teoria eficaz para aplicação em políticas públicas ou no ativismo. O discurso da diferença muitas vezes acaba sendo uma ocultação da desigualdade, porque a diferença cultural é vista como horizontal e nunca como hierárquica. Na realidade, ela é criadora de hierarquias porque certas diferenças culturais têm como efeito a submissão de certos grupos no plano da cidadania. Quando nós identificamos desigualdades dentro de uma sociedade, por exemplo, desigualdades de género, desigualdades de classe, desigualdades regionais, nós podemos ver essas desigualdades como diferenças culturais também. Isto é, no plano simbólico, é através do plano simbólico que são legitimadas as desigualdades entre homens e mulheres, por exemplo. É no plano simbólico que são legitimadas as desigualdades de classe também, e as regionais. E, no entanto, nós tendemos a olhar para essas desigualdades de uma forma que não leva em consideração o plano simbólico e cultural. E quando olhamos para as desigualdades criadas pela migração, por exemplo, ou pelas relações norte-sul, normalmente olhamos para diferenças culturais como sendo explicativas da desigualdade e não percebemos que estamos perante desigualdades materiais, não é? Muito claras, que têm a ver com o trabalho, por exemplo, com a resiliência, com o próprio processo migratório como processo socioeconómico. Eu creio que grande parte do nosso problema está justamente na forma como pensamos teoricamente sobre cultura e sobre diferença. E nesse sentido, e para terminar, aquilo que é interessante em alguma teoria pós-colonial é o fato de que a boa teoria pós-colonial é uma teoria que pretende compreender o mundo contemporâneo, supostamente pós-colonial, com as categorias que permitiram entender o mundo colonial. E esse é um exercício muito útil, porque o que a gente vê é que as categorias utilizadas para entender o mundo colonial, diferença absoluta, hierarquia, evolucionismo, acesso à cidadania, recusa da cidadania, etc., etc., são as mesmas categorias que são utilizadas hoje num mundo que supostamente já não é estruturado pelo colonialismo. E nesse sentido, alguma da boa teoria pós-colonial ajuda a entender a realidade contemporânea. Creio que, sobretudo, no caso que eu mais conheço, que é o caso português, isso é muito evidente quando nós vemos que o mundo colonial era organizado na base da noção de raça, na ideia de que havia um Estado-nação, Portugal, e colónias que não pertenciam ao Estado-nação, embora houvesse uma tentativa de o fazer, numa certa altura, e que a relação entre colonizador e colonizado era uma relação de
diferença hierárquica também no acesso à cidadania. Isto é, uma pessoa da colónia não podia ser cidadão português. Era alguém que vivia com um estatuto sociopolítico diferenciado. Só podia viver na colónia, não podia emigrar para a metrópole, não é? E dentro da colónia, as pessoas pertenciam a diferentes estatutos sociopolíticos. Ou eram cidadãos portugueses, se tivessem nascido em Portugal, ou eram indígenas, isto é, locais da colónia que não podiam aceder à cidadania, ou eram assimilados, pessoas que através de um exame, de um teste de capacidade linguística, cultural e religiosa, poderiam aceder ao estatuto de portugueses. Esse mundo acabou, as colónias não existem mais, Portugal passa a ser um Estado-nação europeu, mas começa a receber os imigrantes vindos das ex-colónias, que agora podem vir para a metrópole, já não como colonizados, mas como cidadãos de outro Estado-nação, que emigram para o outro Estado-nação. E o que acontece é que a forma como as pessoas são percepcionadas, a forma como os imigrantes são percepcionados, hoje, em Portugal, não tem uma nova retórica, um novo discurso para entender. Na ausência de um novo discurso de cidadania cosmopolita, o discurso que é utilizado é o discurso colonial. Então, há pessoas que são vistas como cidadãos de direito, os portugueses. Há pessoas que são vistas como indígenas, isto é, como não cidadãos, diferenciados pela raça e pela cultura, que pertencem a outro país. E há pessoas que são vistas como assimiladas através do tal critério de integração. Não é? Conseguiu integrar-se, é reconhecido, mas sempre diferenciado pela genealogia. É alguém que chegou à cultura, não alguém que nasceu na cultura. E nesse sentido é muito evidente a forma como nós continuamos usando as categorias coloniais para entender a diferença étnica, racial e de cidadania nacional. E esse é o meu contributo pessimista para esta questão. Obrigado. Abrimos un turno de intervencións en relación á exposición de Miguel. Sí, entón, estou pensando que dentro do discurso diferente de desigualdade está bastante implícito o concepto de soberanía, porque a diferencia concíbese socialmente como algo horizontal, pero a diferencia só é aceptada, somente é aceptada en cuanto se adapta á soberanía dun Estado ou dun tal. Por exemplo, iso pode ser pois cando se fixeron as comunidades autónomas en España, que a comunidade cigana daqui quería facer a súa propia comunidade sen terreno. E non se aceptou. A comunidade cigana non podo decir que sexa migrante, porque, bueno, migrante tal, pero é unha comunidade que existe, que está tendo algún beneficio a partir vista desde as teorías e as prácticas con inmigrantes. Nunca se foi concebida como cidadanía soberana e de dereito nin de España nin de Portugal, nin de ningún sitio de onde esteñan, vamos. Entón, supoño tamén que outra forma de colonialismo, incluso no país de acollida, digamos, é negar a soberanía á xente migrante ou á marxinación. Exato. Eu acho que é isso mesmo. Acho que o exemplo cigano é um exemplo desafiador, muito. Porque a gente aí não está falando de imigração,
Está falando, efetivamente, de minoria étnica no sentido mais estrito do termo. E eu creio que grande parte do problema da construção do Estado-nação na Península Ibérica, mas também em países do leste da Europa, tem a ver justamente com o tratamento da questão cigana. Detesto esse tipo de expressão, a questão cigana. Eu acho que ela é um desafio gigante para... e é curioso, quando a gente olha para a realidade portuguesa, por exemplo, em espanhol mesmo, sempre é dito que os ciganos são cidadãos portugueses, não é? É sempre estabelecida esta diferença. São cidadãos portugueses. Sempre foram. Têm um passaporte, bilhete de identidade. Então, está resolvido o problema. Ou seja, são cidadãos, a partir daí é um problema de atitude, não é? É um problema que é visto de outra forma. Já não é visto como uma questão cultural, de integração, etc, etc. E não é visto como estrangeiro que está residindo temporariamente, mas tem um local para o qual pode regressar num determinado momento. Então aí a cidadania é uma mera formalidade, mas que permite ao Estado a demissão completa da resolução de qualquer questão. Não é? E isso é de facto um grande desafio. Normalmente o que é curioso ver é que, por exemplo, em Lisboa, nos bairros periféricos mais povoados por população marginalizada, tanto do ponto de vista socioeconómico como cultural, hoje em dia você tem no mesmo bairro população de origem africana e população cigana. Porquê? Porque a política urbana e social dos municípios foi uma política de construção de bairros sociais para a habitação das pessoas que estavam dispersas por o que a gente chama bairros de barracas, não é? De favelas, não é? E construíram esses bairros e o critério administrativo é o critério da dificuldade socioeconómica. Então, as pessoas a quem são atribuídas as casas são atribuídas as casas na base de um critério de rendimento, não? Resultado, no mesmo bairro, subitamente, você tem uma comunidade cigana e uma comunidade de origem africana, por exemplo. Não é? E o tipo de dinâmica que é estabelecida entre essas duas comunidades é uma realidade cultural nova, provocada pela política urbana e social dos municípios. Mas muito interessante para nós de entender. Eu não estudo isso, não sei muito sobre isso, mas é muito interessante de entender. O que queria dizer era que igual hai que deixar de pensar un pouco, bueno, non deixar de pensar, pero non centrarse tanto no discurso da diferenza e da desigualdade para centrarse máis no discurso da soberanía. Porque co discurso da diferenza levamos séculos, moitos séculos. Co discurso da soberanía sempre se toca así, pincelada nun momento dado. É sempre, e realmente considero que é, se deixara a xente sin tutelarse, sin unha tutela tan enorme que hai, elixir o seu destino, pois, se concebíramos dende Europa e dende tal, que tanto nos países de acogida como nos países de origen son soberanos, a xente é soberana. Nin é diferente, nin é igual, nin é nada, simplemente é soberana para elixir. Penso que iríamos melhor encaminhados. É claro, mas então estamos de acordo, porque a reprodução do discurso sobre a diferença, que agora é apresentado como um valor positivo, não é? Na realidade serve para impedir a soberania. Não é? E eu expliquei mal, mas o discurso da diferença, que agora é tão positivado, a sua origem é negativa. A sua origem é a origem da diferença absoluta do evolucionismo colonialista. Mas ele agora é transformado semanticamente num valor positivo.
E isso para mim sempre me confundiu muito. Então, porquê? E a gente vai ver a realidade, e a realidade é essa. Quem é que é mantido fora, na margem, e quem é que é integrado. E o discurso da diferença está lá fazendo o seu trabalho sempre. Mas fez o seu trabalho negativo no plano colonial e evolucionista, e depois é invertido o seu sentido semântico para um valor positivo. Mas que na realidade não serve para o acesso. Quando você diz soberania, provavelmente é o que eu quero dizer quando estou dizendo cidadania, não é? Ou seja, a capacidade autónoma, não é, de usufruir dos direitos. Não é? Diga. Bueno, para no romper el hilo, voy a coger la palabra ahora. Yo no estoy muy segura si entiendo bien, si estamos dándole al mismo signo. El problema de la soberanía, no estoy segura si la palabra es la correcta, no estoy muy segura que yo entienda la definición correcta. Pero si hay algo de lo que estáis hablando que me tiene muy preocupada, que es muy complejo de explicar y que es tan paradójico, y lo veo, lo palpo, lo vivo tan recientemente que ya no sé, o sea, ya no tengo ni palabras para explicarlo, voy a intentarlo. La paradoja de todo este asunto es que el discurso del inmigrante que agrupa a todos los pobres de esta tierra, lo que hace es, incluso con la mejor de las intenciones, cuando se busca la integración o incluso la empatía hacia la situación de desigualdad que acompaña, lo que está haciendo es negarle a esa población, negarle nacionalidad. O sea, yo estoy llegando a ver, mi posición ahora, nacionalidad. Mi posición ahora es que casi el mejor antídoto para integrarte, entre comillas, es ser extranjero, no ser inmigrante. Es, por favor, trátame como nacional de. Que es una paradoja tremenda, porque justamente es como si te vas al origen de todo esto y al colonialismo, es como que en el momento en que formalmente dejan de existir las colonias y empiezan a existir los otros Estado-nación, que ahora estaríamos en posición de igualdad de Estado-nación a Estado-nación, ahora ya no me vale el Estado-nación. Ahora eres un inmigrante, aquí todos somos iguales, ¿qué más da que sea? Es Latinoamérica, es más, ¿qué más da que sea Latinoamérica? Es Latinoamérica y África, es más, son los desheredados de la tierra inmigrantes que llegan. Ese discurso desempodera. Es tremendo. O sea, no falaba de soberanía nacional, falaba de soberanía... Ya lo sé, por eso dije, sé que no estoy hablando de lo mismo, sé que aquí hay un problema de concepto de lo que entendemos por soberanía, pero que conste, para hacer aún más complejo tu discurso, que conste que no me parece nada justo, que me parece otra eje de dominación el negarle la soberanía nacional, que es la que hay. Es la que hay ahora mismo al inmigrante, y donde lo veo además más triste, donde me duele más, es que lo estoy viendo mucho ahora cuando los inmigrantes son los que empiezan a incorporar ese discurso. Cuando yo oigo a los inmigrantes decir, y yo soy inmigrante, entiéndase, es decir, todos somos iguales, todos estamos pasando por lo mismo, digo, pero ¿cómo que todos somos iguales, todos estamos pasando por lo mismo? Si tú antes de ayer llegabas con una historia de clase, política, propia, que no puedes anular porque estés aquí y de momento convertirte en un usuario más de una ONG. Eso me parece tremendo lo que está pasando, ¿no? Y antes pensaba que era como un problema más de excesiva reflexividad desde la antropología y desde las políticas públicas, y ahora ya me parece demasiado real, palpable y como una práctica de dominación que tiene unos efectos muy, muy perversos. Eso es lo que quiero decir. No es ninguna pregunta. Sí, la verdad es que la gente cuando tiene problemas sociales muy fuertes, lo que recurre a una identidad diferenciadora, étnica, cultural, porque ese es el lenguaje que es utilizado por el Estado.
¿no? O sea, la gente no recurre a la ciudadanía como discurso, ¿no? Si yo tengo un problema, si las cosas están muy mal, mejor representarme como miembro de una comunidad, porque ese es el lenguaje que es reconocible por todos y por el Estado. Pero al mismo tiempo te estás privando de tus armas, Claro. de tu biografía. Sí, la palabra es tuya. Eu que teño unha dúbida de verdade, porque é un área que non domino, así que é unha pregunta. Estabas falando bastante do que podería facer unha boa teoría postcolonial. Entón, a dúbida que me queda é que sería unha boa teoría postcolonial ou mellor outra cosa como neocolonial ou puramente colonial, que se pode explicar mellor, bueno, que se pode tomar en conta mellor as forzas extraestatais que están hoxe en día en xogo no ámbito mundial, ou as multinacionais, por exemplo, para explicar as relacións, por exemplo, entre España e Bangladesh, pero mediadas por Inditex, ou as relacións entre os Estados Unidos e China mediadas por Apple, por exemplo. Realmente, non sei. De que pensas? Essa é uma boa questão, porque justamente uma das críticas à teoria pós-colonial que eu faço é que ela é muito culturalista, ou seja, é muito preocupada com a posição cultural dos seus próprios autores. A grande parte da teoria pós-colonial foi feita por emigrantes intelectuais de ex-colónias na Inglaterra, não é? Teóricos caribenhos e indianos vivendo na Inglaterra e fazendo uma teorização sobre a possibilidade de criar uma teoria que explicasse as condições culturais e sociais dos seus países de origem, que não fosse apenas uma teoria sociológica geral, criada nos centros europeus, não é? E que levasse em conta a história colonial, a forma como as mentalidades da colónia foram colonizadas também, do ponto de vista teórico e por aí fora. Qual é o problema? O problema é que é uma teoria muito culturalista que não presta atenção aos processos materiais da economia mundo, como o que você estava identificando. E, portanto, esse contributo é fundamental para compensar o lado excessivamente culturalista que as teorias pós-coloniais têm. E nós, em antropologia, que poderíamos ser acusados justamente de ter tido atitudes muito culturalistas, na realidade já não é isso que fazemos. Grande parte da antropologia contemporânea é uma antropologia preocupada com processos de economia política. Não é? E subitamente somos confrontados com o campo da teoria pós-colonial que surge como se fosse uma nova antropologia, muito culturalista, muito baseado sobretudo nos estudos culturais e literários, e sem uma observação empírica da realidade que inclui processos de economia política como esse. Então, eu também, muito do que escrevi sobre pós-colonialismo é uma crítica à teoria pós-colonial e ao seu efeito de moda em alguma academia, esquecendo os processos de economia política que são fundamentais para entender o mundo agora. Eu acho que o seu exemplo é excelente, é isso. Eu quero perceber a relação entre uma determinada realidade sociocultural e outra, e provavelmente um dos grandes articuladores é justamente algum fluxo de capital, ou de mão de obra, ou alguma empresa, ou alguma multinacional, ou algum mercado financeiro. E em antropologia temos já muitos bons exemplos de pesquisa etnográfica sobre esses processos. E na teoria pós-colonial não. É apenas uma preocupação sobre as categorias culturais que transitaram do colonizador para o colonizado
colonização interna do colonizado com essas teorias e a tentativa de libertação desse modo de pensar. É basicamente isto. Isso, a mim, é pouco interessante, porque esse é um processo de entendimento estritamente culturalista, sem levar em conta processos materiais. Então, isto no fundo para dizer, grande parte daquilo que tradicionalmente a antropologia e a sociologia têm feito é fundamental para entender o mundo, e não podemos cair na armadilha de pensar que as teorias pós-coloniais ou muita da produção dos estudos culturais, só porque está na moda, que trazem uma grande novidade, porque não trazem. Grande parte do que estão fazendo já foi feito. Apenas o que acontece é que isso está sendo feito em contextos académicos, onde certos tipos de identidades pessoais estão muito presentes. Nomeadamente esses exilados intelectuais do terceiro mundo, construindo uma teoria para explicar a sua própria identidade. E isso é um problema que a gente precisa ser muito crítico em relação a isso. Uma pergunta? Sim. Sí. Bueno, igual o mellor vou a falar desde... Bueno, me sinto unha exiliada cultural como muller, non? Por unha práctica de 62 anos de existencia, digamos, de segunda categoría. Tamén como pertencente, non, a unha colectividade onde o imaginario cultural está sendo degradado constantemente, polo tanto, falo desas súas perspectivas. E me interesa moito iso, isto que estou, digamos que, sentindo na cotidianidade de todos os días, non? Como a través do plano simbólico se legitiman as desigualdades, non? Entón, penso que cando se di que o pasado é un artefacto do presente, o artefacto que teño do pasado coa miña biografía é mulleres queimadas e mulleres, o sea, en donde se apropiaron do coñecemento unha clase sempre de, bueno, pues foron varóns, non? Os que se apropiaron de todo eso. Eso ten unha continuidade histórica. Entón, para formarme eu esa idea dese artefacto, me faltan elementos. E incluso mesmo agora, me faltan eses elementos que non encontro nas metodoloxías de investigación, non? Bueno, pues, non sei, que a lo mellor me falta información, pero cando se fala deste proceso que acabamos de viver, que é contemporáneo prácticamente, o sea, cos nosas aboas, que foi a Guerra Civil, pois non temos constancia de investigacións históricas de a represión ideolóxica que supuxo para as mulleres. Non foi unha represión militar, senón foi unha represión tamén ideolóxica que se concretizou en cárceres como que xestionou a Iglesia Católica, non? O sea, os conventos e as esclavas e con uns nomes terribles, non? Que xa simplemente os nomes che poñen os pelos de punta, non? E iso por unha parte, non? O sea, que boto de menos que esa represión simbólica non está recollida nos métodos de investigación, non? A hora de devolvernos, polo menos, parte desa historia, non? Parte desa historia en donde nos facer un imaginario, donde construir un pouco cordas de interpretación, non? E por outra parte, pois, vexo que o peligroso de tal e o que, non sei, o que máis doe, non? É a asimilación, non? A asimilación nos nosos contextos sociais, non? Desa representación simbólica. O sea, vemos últimamente, bueno, pois eso, unha morte de muller cada dos días, pero eso solamente é a punta do iceberg. Para que eso sexa posible, o sea, nas nosas asociacións, nos nosos grupos sociais, nas nosas temos que ver represións continuadas de formas de pensar femenino, non? Entón, bueno, me gustaría apuntar eso e que poderías decir, que eu sinto que o leve o meu terreo, pero é a miña experiencia biográfica, claro. Mas esse é um problema
que muita gente sente esse problema. Há aquele texto clássico da Spivak chamado Can the Subaltern Speak? ¿Puede el subalterno hablar? ¿No? Que es uno de los textos fundadores de la teoría postcolonial. Continúa siendo muy interesante porque su pregunta es una pregunta retórica, ¿no? ¿Puede el subalterno hablar? Y la respuesta es no. O sea que puede hablar, pero siempre habla a partir de una epistemología del opresor y no del subalterno, porque esa no existe, ¿no? Ese es un problema típico, ¿no? Pero es posible intentarlo y yo creo que el método etnográfico, por ejemplo, es lo mejor para eso. O sea, si tú haces etnografía, tú creas una forma de empatía discursiva con la gente con quien haces pesquisa, que permite crear un discurso propio de la interacción que tienes con esa gente y de una forma literaria lo puedes dar a conocer y ahí aparecen nuevas epistemologías, ¿no? Que tienen que ver con realidades subalternas y tú eres como pesquisadora, eres como que un intérprete que puede traducir un poco esos términos en términos más generales. Es una tentativa. Sí, eso es posible. Pero yo creo que grande parte, por ejemplo, de la antropología feminista que se hizo, está preocupada con eso. Por ejemplo, la utilización del método biográfico muy aprofundizado fue una tentativa de hacer eso. Hay una antropóloga que ya no me acuerdo su nombre, pero en los 80 hizo toda una monografía, o sea, todo su trabajo era la biografía de una persona, de una mujer. Y con eso lo que quiso hacer fue decir que hay todo ese mundo biográfico de una persona, explicado en la primera persona, ¿no? Es una forma de llegar a una epistemología diferente, ¿no? De una otra forma de pensar que no es autorizada, que no está autorizada por la hegemonía. Pero son tentativas, y yo creo que la etnografía desde la antropología es muy buena para eso, porque siempre es una forma de dejar hablar a los otros y las otras, y normalmente esos otros y otras son subalternos de alguna forma. Y ahí la idea de Spivak ya está contrariada un poco, ¿no? Pero lo que ella quiere decir es otra cosa, es una cosa muy Foucaultiana, o sea, que no pensamos discursivamente a partir de categorías hegemónicas y no a partir de categorías contrahegemónicas que son más difíciles de crear, ¿no? Pero cuando escuchamos o leemos a autores que están conscientes de eso, por ejemplo, que tienen lo que se llamaba la doble conciencia, o sea, cuando yo tengo la capacidad de entender el discurso hegemónico, porque estudié en la universidad, porque estudié en Londres o en París, porque estudié con los grandes autores, bla, 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 y al mismo tiempo tengo la capacidad de entender que eso es específico, porque soy negro, o porque viví en un país de tercer mundo, porque soy mujer, o porque soy gay, etcétera, etcétera. Y ahí tengo la capacidad de entender las dos cosas. Y eso siempre sucedió en la historia. Si tú eras un judío alemán, tenías la capacidad de entender la hegemonía del pensamiento universitario alemán, pero al mismo tiempo tenías una conciencia de pertenecer a un grupo marginado. ¿Okay? Y eso te ayudaba a crear una forma diferente de entender las cosas. Marx, Freud, etc. Si tú eres una mujer que en una cierta época tuvo la suerte o el privilegio de acceder al conocimiento hegemónico patriarcal, estudiar en la universidad, etcétera, etcétera, pero tienes la conciencia de que ser mujer era una forma de subalternidad, ahí produces algo de nuevo. Simone de Beauvoir, etc. ¿Ya entiendes? O si eres un negro colonizado pero que estudió en París y hizo el percurso de ida y vuelta constante, ahí tienes
interpretación nueva, epistemológicamente nueva, Frantz Fanon, por ejemplo, sobre la identidad negra, su identidad negra en París, caminando por la calle y siempre teniendo la conciencia de que no es visto como una persona, sino primero es visto como negro, ¿no? Y eso es revolucionario, pero eso lo consigues cuando tienes la doble conciencia. Y yo creo que eso sí, que es posible que el subalterno hable de esa manera, pero tiene que dominar el lenguaje hegemónico. Eso es fundamental. Es fundamental. Sí, sí, y eso creo que muchos inmigrantes lo sienten, mujeres, gays, etc. Las minorías sienten eso. O sea, si quieres tener un discurso que sea verdaderamente eficaz de emancipación, el más importante es que seas bueno o mejor a dominar el discurso hegemónico. Eso es muy importante, porque ahí lo puedes desconstruir a partir de tu posición social específica. Si creas un discurso completamente aislado de la hegemonía, que es solamente confrontacional, yo creo que no produce nada. Pero esa es mi opinión. Miguel, eu te quería preguntar, ¿no? Falabas aí dun modelo cosmopolita, ¿no? Es decir, que sería un modelo utópico, ¿no? Ata que punto ese modelo non se distingue do transnacionalismo como teoría, ¿no? E na realidade non é unha experiencia vivida, digamos, desde a zona do ser, ¿no? Es decir, citando a Fanon, es decir, siendo blanco, con unha posición económica alta, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que punto o vives desa posición de privilexio, ¿no? Esa é a primeira pregunta. E a segunda que te quería facer, que sí que diga unha cousa túa falando do surismo, ¿no? Es decir, da idea que nos tamén temos desde o sur, ¿no? De ata que punto somos conservadores, ata que punto temos ese complexo en relación a Europa, ¿no? E dicir, e como tú tamén desmontas un pouco esa idea, ¿no? Bueno, es difícil, pero las dos cosas están conectadas, creo, porque yo creo que si hablamos de cosmopolitanismo, lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio, tenemos que hacer es decir, no tiene que ver con privilegio. No estamos hablando del empresario que viaja mucho, ¿no? No es eso. Es mirar el cosmopolitanismo desde el punto de vista de la persona que vive en múltiples identidades y convive con múltiples identidades en el cotidiano. O sea, el cosmopolitanismo de ciudades como Bombay o como Lagos en Nigeria, ¿no? El cosmopolitanismo de gente que hace mucho tiempo que habla 4, 5, 6 idiomas en el cotidiano. Incluyendo los gitanos. Que eso es increíble. O sea, tú estás en ciertas ciudades africanas, la mayoría de la gente habla 4 o 5 idiomas. Los habla efectivamente. O sea, en una tienda del mercado habla en un idioma porque es el idioma de la persona que está vendiendo el producto y 2 metros al lado habla otro, ¿no? Ese es el cosmopolitanismo que al que podemos prestar atención y que es sistemáticamente recusado por las autoridades, ¿no? Es visto como no importante, lo que es importante es hablar el idioma del Estado o hablar el inglés como idioma internacional. Ese es un efecto marginal, tal. No, ese es el verdadero cosmopolitanismo, ¿no? Es ese. O sea, si prestamos atención a él y lo mostramos mucho en etnografías, en documentarios, quizás tenemos una alternativa a esa idea, a la otra idea del cosmopolitanismo, ¿no? A la cual después contra la cual hay mucha reaccionaria también, ¿no? Y lo del sur también, porque siempre hay un proceso. Los procesos hegemónicos procesos de desigualdad cultural, ¿no?
de desigualdad entre sociedades y entre grupos que utilizan el lenguaje cultural simbólico para legitimarla, siempre fueron así. El surismo del que estás hablando, bueno, tienes el orientalismo antes. El orientalismo es efectivamente la tentativa de subalternizar al mundo árabe islámico en una época en que era evidente que ese mundo era muy rico, ¿no? Desde un punto de vista no solamente material, pero simbólico también, y de marginalizarlo de una forma simplista, ¿no? Son femeninos, bárbaros, etc., cuando en realidad era un mundo muy rico desde el punto de vista cultural, económico, simbólico, etc. Y yo creo que eso se hace con el sur también, hoy en día, es evidente, ¿no? A través de un moralismo basado en visiones culturalistas muy simplistas, ¿no? Que el sur es un mundo de familias y compadrío y padrinazgo y esto y tal, y de gente que no trabaja, ¿no? Eso es muy fácil de hacer. Ese es el mismo que los españoles y portugueses hicieron con los latinoamericanos y los africanos, pero no hay aquí gente buena y gente mala, pero hay relaciones de poder en que siempre utilizas un cierto lenguaje simbólico para marcar el otro como inferior, y lo hacen los holandeses y alemanes con los portugueses y españoles, como los portugueses y españoles lo hicieron con los latinoamericanos y los africanos. Y como los latinoamericanos lo hacen con sus colonizados internos, ¿no? Con los indios, con los negros y tal. Y ese proceso siempre es el mismo, ¿no? ¿Alguna pregunta máis? Se non, bueno, agradecerle moitísimo a Miguel que estea aquí hoxe con nós, a vos por asistir, e, bueno, nada, simplemente tamén a universidade que financia, por así decirlo, ¿no? A posibilidade de contar aquí con Miguel e que nos deu, digamos, unha subvención para poder traelo e que este hoxe aquí con nós, ¿no? Un aplauso para él.